Olá, boa tarde. Iniciamos, então, o nosso 8º encontro online aqui do curso. O curso que tem de extensão da Universidade Federal de Sergipe e que tem como convidados 2 arqueólogos que eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho que realizam, as pessoas que são, Alberto de Oliveira, Paulo Zanettini, vão trazer experiências incríveis das cidades de Porto Alegre e de outros recantos, né? Vamos falar de metrópole, porque São Paulo também, eu vi que a gente está trazendo outros exemplos, que vai nos aproximar mais de um entendimento de uma arqueologia preventiva, de uma gestão de patrimônio arqueológico, e esses exemplos que eles trazem tanto de Porto Alegre quanto de São Paulo, vai nos auxiliar muito na reflexão de como podemos construir uma prática arqueológica e de proteção do patrimônio arqueológico para a cidade de São Cristóvão. Lembrando sempre que o nosso curso de extensão Arqueologia e Educação tem o município de São Cristóvão como, no campo da educação patrimonial, como nosso foco principal de reflexão. Estão aqui professores da rede municipal de ensino, estão aqui colegas arqueólogos, alunos do curso de graduação, estão também aqui outros alunos cursistas, né, que vieram de outras áreas de conhecimento, a exemplo da geografia, que ela se faz bem atuante no grupo, e de forma que parabenizo a toda a equipe que conseguiu até o momento de hoje ter chegado nosso 8º encontro, né, e agradeço muitíssimo a vocês, Paulo e Alberto, por terem aceito esse convite, tá bom? E poder trocar conosco tantas informações ricas, tá legal? Eu deixo para vocês, quem vai estar fazendo a mediação hoje é a Camila, e eu passo a palavra a ela. Até mais. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao nosso último encontro, né, do Projeto CAVE. Bom, como a Miriam já me apresentou, eu sou Camila, sou bolsista do Projeto CAVE também, bolsista voluntária, sou presidente da Cajufes, empresa júnior da Universidade Federal de Sergipe, e serei a mediadora hoje do nosso encontro. Então, para começar, eu vou fazer uma apresentação breve dos nossos palestrantes, certo? Então, vamos lá. Professor Alberto Tavares Duarte de Oliveira, ele possui graduação em História pela UFS e mestrado em História, com ênfase em Arqueologia pela PUC-RS. Tem experiência na área de Arqueologia Urbana, atuando principalmente nos seguintes temas: Arqueologia Histórica, Arqueologia Urbana, Arqueologia e Restauração e Gestão do Patrimônio Arqueológico. Atualmente, ele é técnico do IFAM, certo? Do Rio Grande do Sul. Hoje, o tema que ele vai tratar para a gente é alguns aspectos sobre a arqueologia urbana e 3 casos do centro histórico. Como nosso segundo convidado, nós temos o Paulo Eduardo Zanettini. Ele tem graduação em História pela USP, é mestre e doutor em Arqueologia pelo MAI-USP, sócio efetivo da SAB, que é a Sociedade de Arqueologia Brasileira, sócio-diretor da Zanettini Arqueologia, e a Zanettini Arqueologia é uma das empresas que é referência, né, na arqueologia preventiva no país. Tem uma atuação renomada e premiada também tanto pela SAB como pelo IFAM. E um dos prêmios que assim, é um dos mais célebres que a gente tem é o prêmio Rodrigo de Melo Franco de Andrade, que ele recebeu em 2006 do IFAM. Bom, com isso, passo a palavra para os nossos palestrantes. A gente começa com o Alberto, e depois a gente tem geralmente 30, 40 minutos para fala de vocês, fiquem à vontade, se passar também não tem muito problema, tranquilo. Depois a gente abre para pergunta nos 2 ciclos, certo? Primeiro o Alberto, depois perguntas, depois a gente inicia com o Paulo, mais perguntas, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês e passo a palavra. Ok, obrigado, Camila. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês e uma honra estar aqui dividindo a mesa com o Paulo Zanettini, com a Miriam, né? Então, só ressaltando, eu estou há 1 ano e pouco no IFAM, né? Essa minha fala de hoje, ela basicamente vai se dar pela minha experiência anterior ao trabalho no IFAM, tanto na arqueologia ligada ao Museu de Porto Alegre, mas principalmente no contrato que eu
trabalhei muito tempo aqui em Porto Alegre, e depois eu vou desenvolvendo um pouco isso. Eu vou pedir, então, para a Lorena já compartilhar a minha apresentação, e a partir da apresentação eu vou falando, então, eu dividi essa minha fala basicamente em 3 partes, tá? Eu vou apresentar alguns conceitos no início, depois o que eu chamo de apontamento são algumas ideias a respeito da arqueologia urbana que eu acho que são importantes de compartilhar, e no final eu vou apresentar 3 situações aqui de Porto Alegre, no Centro Histórico, que eu creio que são interessantes e são trabalhos legais, assim, para que podem, de alguma maneira, ajudar vocês aí em São Cristóvão a pensar também em arqueologia. Então, vamos lá, pode botar na tela cheia, né? Então, deixa eu me coordenar no tempo aqui, para não passar muito, que a gente fala demais. Bom, vou centrar a minha fala nas questões da arqueologia urbana, e começando assim que a arqueologia urbana ela tem especificidades, né? Essas especificidades em relação a outras arqueologias, basicamente porque o objeto é a cidade. E se a gente for ver, assim, é um artefato pulsante, vamos dizer assim, que desde o Neolítico a gente tem essa construção de diferentes sociedades que constrói diferentes formas de se viver na cidade, né? Ou seja, em áreas urbanas. Então, aqui, algumas questões que eu acho que são importantes. Primeiro, trazer o que o Trigger apresenta como arqueologia, que são as relações e as práticas sociais, a partir, então, que a gente estuda, né, a partir desses remanescentes materiais, do que as pessoas fizeram e do impacto físico da sua presença no meio ambiente. Então, às vezes, a gente não pode nem ter os objetos ou elementos, mas essa transformação do ambiente é um elemento que a arqueologia também se propõe a estudar. E as cidades, por excelência, elas são uma grande transformação da paisagem e de uma construção desse espaço, né? Pode trocar? Eu gosto muito, é um pequeno livro que chama O que é Patrimônio Histórico, e aí tem essa frase que fala assim, né, que a cidade, então, é um artefato que pulsa, que vive, que permanentemente se transforma, se autodevora e expande. Então, a gente tem que entender que esse objeto da arqueologia, ele é algo que está em constante transformação. E isso é o que caracteriza e que traz também um desafio para os arqueólogos, porque, por um lado, os arqueólogos e órgãos de patrimônio tendem a pensar assim, não, a gente tem que preservar, mas como que a gente vai engessar uma cidade, né? Então, esse é um desafio e uma linha tênue entre como não, vamos dizer assim, congelar esse objeto de estudo que é a cidade, porque ela, pela própria característica dela, ela é transformadora, ela está sempre se transformando. E é essa transformação também, por outro lado, que permite que nós, arqueólogos e arqueólogas, tenhamos acesso a uma série de coisas que de outra maneira a gente não teria. Dificilmente, pelo menos aqui para Porto Alegre, eu posso dizer assim, ó, nenhum arqueólogo entra com um projeto no IFAM pedindo assim, olha, eu queria escavar lá o meio da avenida tal, porque tem uma estrutura legal lá para a gente saber. Porque tu tem que parar a cidade, às vezes, para isso. Então, a gente aproveita das oportunidades que as obras, nessa dinâmica urbana, que ela existe para a gente poder ter acesso a esses vestígios aí. Então, esse é um elemento chave, eu acho, para a gente pensar a cidade, que é essa questão da constante transformação, dessa autodevoração, vamos dizer assim, como ele coloca, dessa expansão urbana. Pode trocar, por favor? Então, aqui tem um pequeno texto no livro que é Campos e Canteiros da História, que é um dos poucos textos assim sobre a arqueologia urbana de 2 autores franceses, que é o Galinier e o Royo, tá? E eu gosto também dessa frase, desse trechinho, assim, que ele diz o seguinte, que o trabalho do arqueólogo deve partir do estado atual do espaço urbano, realizando uma análise regressiva própria do estudo da longa duração. E aqui que eu acho que tem uma coisa chave também, sua tarefa é ir além das aparências
relacionando os vestígios que estão acima do solo com aqueles que estão enterrados. Então, seu objetivo último é ligação de sociedade e espaço. Aqui também tem uma coisa que é interessante, que é ver isso, que às vezes, por um lado, e aí rompendo com uma certa perspectiva de que a arqueologia é o que está enterrado, né? Quando a gente trabalha com arqueologia histórica, arqueologia urbana, a gente não está lidando propriamente com coisas enterradas só, e a relação entre o que está embaixo do solo e o que está em cima do solo é presente. Então, a gente tem que entender isso e entender como que se dá essa dinâmica aí. Pode seguir, por favor? E aqui, então, esse já é o mais clássico da arqueologia urbana, que é o Staski, né? E que ele vai, só vou ressaltar duas questões. Uma que ele vai colocar, então, que esses espaços que a cidade é onde se tem uma concentração de pessoas e uma quantidade de energia humana despendida, tá? E, para mim, isso é importante porque depois eu vou falar da questão da estratigrafia, que essa energia, essa constante transformação, ela vai ser para nós evidente nas estratigrafias que a gente se depara nas pesquisas arqueológicas, de modo geral. E uma outra questão mais clássica também da arqueologia urbana é falar da arqueologia na cidade e arqueologia da cidade. Então, a arqueologia na cidade é qualquer intervenção arqueológica que não se tenha uma preocupação maior de entender esse todo que é o ambiente urbano. Propriamente, a gente poderia falar assim, que as intervenções relacionadas a sítios pré-coloniais ou pré-urbanos, né, ou seja, que são geralmente sítios indígenas, eles não têm relação com a cidade que se estabeleceu sobre ela. Então, ainda que a gente possa falar de uma arqueologia urbana, porque a cidade ela vai causar impactos, vai transformar esse sítio pré-urbano, vamos dizer assim, ela não é propriamente uma arqueologia da cidade, ela é uma arqueologia na cidade, né? E eu penso que a arqueologia urbana, por excelência, é aquela arqueologia que se propõe a entender a cidade. Então, é uma arqueologia da cidade, tá? Parece, é só uma letra que muda um pouquinho aí, mas dá uma perspectiva muito diferente dos trabalhos arqueológicos. Muito bem. Pode passar, por favor. E dentro dessa perspectiva da arqueologia da cidade, também um outro autor clássico, né, que é a perspectiva da cidade-sítio, né. Isso tem um problema do ponto de vista legal, porque, por exemplo, eu considero o Centro Histórico de Porto Alegre um grande sítio arqueológico. Só que aí, se tu cadastrar ele enquanto sítio arqueológico, tu cria um problema jurídico aí que ainda não está muito tranquilo, que é tu dizer que todo centro histórico ele é bem da União também, né? Então, é uma questão tênue para se discutir, mas que do ponto de vista metodológico é importante, né? Então, entender que um elemento, ou uma determinada edificação, ou uma praça, ou uma estrutura que tu está escavando na cidade, ele tem que ser relacionado com os demais. Então, essa ideia da inter-relação dos diferentes espaços urbanos. Pode seguir? Bom, e aí eu vou chegar no meu trabalho, já tem 15 anos, que é o meu trabalho de mestrado, e aí falar um pouquinho da minha trajetória também, porque eu acho que é interessante, e a minha trajetória um pouco se confunde com a questão da arqueologia urbana, né? Eu comecei na arqueologia em 94, na época eu tinha 20 anos, era estagiário no Museu de Porto Alegre, aqui do município de Porto Alegre, um museu municipal, que era uma equipe grande, mas a pessoa-chave nessa equipe do museu é a Fernanda Toqueto, né, que é uma arqueóloga que se aposentou ano passado, mas que teve um papel assim, fundamental na pesquisa da arqueologia urbana, mesmo do Brasil, eu diria, mas fundamentalmente aqui em Porto Alegre. E toda a articulação e tudo que ela conseguiu construir tem até hoje uma repercussão fantástica. Então, em 94, ainda não se falava muito de arqueologia urbana, mesmo de arqueologia histórica. Nesse período, por exemplo, Porto Alegre tinha um local só que tinha sido escavado até então, que é o jardim de um casarão antigo,
e não se falava muito, não se entendia o potencial que a cidade traria para a arqueologia. Se tinha até então uma ideia muito assim, já é urbano, já está alterado, não tem nada de muito relevante. Então, essa minha experiência aí de estagiário, depois bolsista, e foi seguindo, nesse período dos anos 90, começou a se ver, principalmente com intervenções de arqueologia associadas a trabalhos de restauro, que a cidade tinha muita coisa, né? Então, a partir daí, nessa segunda metade dos anos 90, em Porto Alegre, se descobriu o grande potencial que a cidade tem. Então, desde as lixeiras coletivas das áreas à beira do rio, depois eu vou falar um pouquinho da cidade, as unidades domésticas, e aí se começou, claro, com exemplos também de São Paulo, exemplos do Nordeste, de pesquisas, a ver que a cidade, na verdade, é um grande tesouro, ela tem muitos elementos para a gente trabalhar. Depois que eu no final dos anos 90, eu tive a oportunidade de trabalhar em Cabralha, no lado de Porto Seguro, com a equipe do Carlos Echevarri, passei 2 meses lá, e é uma cidade fantástica, né, a cidade alta de Cabralha, e depois, na sequência disso, eu trabalhei quase 6 meses em Goiás, ou cidade de Goiás, antiga capital do estado de Goiás, sob a coordenação da Gislaine e da Ellen Osório, hoje a Ellen está no IFAM, também quando se preparou a cidade de Goiás, quando ela ganhou o título de Patrimônio da Humanidade. E aí, depois disso, eu voltei para Porto Alegre, e eu pensei, mas tem que fazer alguma coisa aqui, porque tem muita coisa interessante na cidade, a gente está perdendo essas informações. Então, a partir disso, a partir da minha experiência, e das leituras, tanto da Miriam quanto do Zanettini também, vi, não, tem que fazer alguma coisa, e a ideia que se tinha é um pouco de tentar cartografar e mapear esse potencial arqueológico da cidade. Então, a minha dissertação de mestrado, ela, aqui tem na imagem aqui um pouco disso, já tem 15 anos, então o suporte, toda uma tecnologia, eu fiz tudo em CAD, hoje já seria outra perspectiva, mas fundamentalmente é a ideia de tentar entender a cidade e toda a potencialidade de pesquisa que ela traz. Então, pode seguir outra imagem. Então, a partir das pesquisas que já tinham, e depois também, nesses últimos 15 anos, se avançou muito, né? Tem muitos trabalhos capitaneados pelo museu e pela Fernanda ali, a gente tem, assim, eu acho que, olha, talvez uns 50 trabalhos entre mestrados, doutorados, especialização, TCCs, ligados à arqueologia em Porto Alegre, de todos os aspectos, assim, ligados a, por exemplo, a arqueologia da ditadura dos anos 70, a arqueologia industrial, a arqueologia de unidades domésticas, então, uma série de aspectos que envolvem a arqueologia urbana. Eu gosto aqui dessa imagem que a gente tem, vendo que eu não consigo mostrar para vocês no mouse, mas vocês têm uma foto, é uma foto já até um pouquinho antiga, mas ela mostra bem, isso é Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade portuária, é uma cidade do final do século XVIII, 1772 é a data que se coloca para a fundação, então é uma realidade aqui um pouco diferente do Nordeste e do Sudeste, porque a gente tem uma cidade relativamente nova. Basicamente, os elementos e vestígios arqueológicos que a gente tem são muito do século XIX. E a gente trabalha muito também com o século XX. Tá? Mas essa imagem aqui, que é um porto, para mostrar para vocês que é um porto, isso aqui é o centro histórico, mas se vocês repararem, ela tem uma área mais adensada, tá? Com bem já vertical, ou seja, com muitos prédios, que é a área mais antiga da cidade, ou seja, onde as ruas foram estabelecidas no final do século XVIII e até hoje se mantém, e a gente tem uma área mais plana, principalmente no primeiro momento, no primeiro plano da imagem, aqui vocês podem ver, mas se estende, e aí do lado, ali naquela imagem menor, vocês vão ver que a parte verde
é essa parte mais adensada, que eu chamo de, que a gente poderia chamar de cidade alta, tá? E a parte amarelada ali naquela imagem, que é a parte plana mais próxima do Guaíba, que é um lago-rio, a gente tanto se refere a ele quanto o rio como lago, tá? Que é onde fica a cidade, que é uma área plana. Então, o que é interessante aqui? Essa área plana, na verdade, é uma área que se ganhou em cima do rio, né, em cima do Guaíba. A cidade, ela basicamente se desenvolveu e até hoje, e até o momento atual que a gente está vivendo, é um constante desenvolvimento dessa área baixa, dessa linha da cidade com a água, com o rio. Ali, então, a gente vai ter, assim, ao longo do século XIX e do século XX e até o século XXI, tá? Ou seja, até o momento atual, a gente vai ter uma série de transformações. Esse local mais baixo da cidade é a área que tem mais transformações e que tem uma constante dinâmica que permanece até hoje, né? E depois eu vou mostrar alguns exemplos do trabalho ali. Então, aqui, ainda é uma cidade portuguesa, do final do século XVIII. As cidades portuguesas, elas tentam se adaptar um pouco a esse relevo e a essa morfologia que já existia, e, ao mesmo tempo, às vezes tem essa coisa clássica de cidade alta e cidade baixa. Ainda que aqui para Porto Alegre a gente não fale muito disso, tem um bairro que chama Cidade Baixa, mas ele não é no centro histórico propriamente. Pode passar, por favor? Então, eu queria falar agora para vocês alguns aspectos, assim, só pincelar, que eu penso que são importantes para a gente entender a arqueologia urbana e como que ela se define e como se dá um trabalho de arqueologia urbana. Então, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que a arqueologia urbana é uma arqueologia histórica. E por que eu estou falando isso? Porque é importante para o trabalho de arqueologia na cidade ou da cidade trabalhar com a documentação. Então, plantas históricas são fantásticas, ajudam muito o nosso trabalho. Elas, obviamente, são documentos históricos que têm que ser observados e utilizados numa perspectiva crítica, né? Mas elas ajudam muito o trabalho que a gente faz. Fotografias também, pesquisa em documentação, atas da Câmara e uma série de documentação escrita que nos ajudam, jornais, pinturas, tudo isso são elementos importantes e que constituem esse campo da arqueologia urbana enquanto arqueologia histórica. Tá? E devem ser utilizados, e eu vou apresentar para vocês, assim, sempre exemplos de plantas ou de imagens históricas. Pode seguir. Uma outra questão, e aí tem a ver com aquilo que eu falei antes, assim, dessa intensidade e dessa energia despendida na cidade, que é a questão da estratigrafia. Então, as estratigrafias urbanas, elas... principalmente aí para Porto Alegre, naquela área que eu falei para vocês, que é a área baixa, que é a área que tem uma série de aterros e que se ganhou em cima do Guaíba, do rio, essas áreas têm estratigrafias assim imensas, complexas, e que a análise dessa estratigrafia ela é fundamental, e aí a contribuição da arqueologia para o estudo das cidades também, para entender as transformações. Então, aqui é mais um aspecto da arqueologia urbana para Porto Alegre, para essas áreas de constante transformação. Então, a gente tem em alguns lugares, assim, 2 metros, às vezes mais, com uma complexidade que às vezes dá para a gente ficar careca para tentar entender tudo isso. Pode seguir. Bom. Então, aqui um elemento chave também para o desenvolvimento da arqueologia urbana, né? Que é a questão da gestão do patrimônio. O que acontece? De forma geral, as cidades, então, elas têm no seu subsolo e as próprias edificações muitos vestígios, elas guardam a sua história ali. Ocorre que de forma geral, nas obras que os arqueólogos têm acesso a esses vestígios, a esse solo, a esses arquivos. Então, quando a gente fala de gestão, e quando eu estou falando aqui, pelo menos, é que se entenda que, assim, é um conjunto de ações que vão acontecendo e que são importantes que sejam no âmbito municipal,
ainda que a gente possa falar assim, não, mas o patrimônio arqueológico é um bem da União e é o IPHAN que tem a obrigação de gerir. Mas os outros entes, os estados e os municípios também estão nessa linha e têm essas responsabilidades. Então, no caso aqui de Porto Alegre, o que aconteceu? Nos anos 90, com a criação de um espaço dentro do Museu de Porto Alegre de arqueologia, coordenado pela Fernanda Toqueto, começou, então, na gestão municipal interna, na prefeitura, que todas as obras que acontecessem no centro de Porto Alegre tivessem algum tipo de pesquisa arqueológica associada. Tá? Às vezes a gente fala de acompanhamento, monitoramento, mas eu não gosto muito dessas duas palavras, porque elas dão ao arqueólogo um papel de coadjuvante, né, de secundário nessas obras. E nem todas elas foi assim. Ainda que isso até seja uma prática, eu gosto de falar de pesquisa arqueológica associada a restauro, a reformulação ou a obras, né, porque foi a realidade, em muitos casos, aqui de Porto Alegre. E, com o passar do tempo, tu vai acumulando, então, um conhecimento sobre a cidade, especialmente sobre o centro histórico, que vai ajudar a entender também, até a orientar o trabalho. Ao mesmo tempo, o Museu de Porto Alegre, nessa coordenação, ele, vamos dizer assim, juntou e todos os acervos, não todos, mas quase todos os acervos, foram depositados no museu. Então, tu cria um espaço que tem, então, a importância da continuidade. Porque, senão, o que acontece? Tu tem, assim, inúmeros pesquisadores que, por questões de contrato, então, em determinado momento, alguém é contratado, vai lá, faz um trabalho num determinado local da cidade. Meses depois, ou anos depois, outro arqueólogo vem e faz um trabalho lá. E esses trabalhos, eles não ficam amarrados, cada um faz o trabalho do jeito que acha que é importante fazer, e não tem nada que, vamos dizer assim, de alguma maneira, faça a amarração desse conhecimento todo. Então, aqui para Porto Alegre, o Museu de Porto Alegre, o Museu Municipal, ele teve esse papel e tem esse papel de receber os acervos, de organizar esses dados e de alguma maneira, coordenar essas diferentes pesquisas, né? Então, e ao mesmo tempo, de divulgar esse trabalho. Então, depois eu vou falar mais disso, mas é muito importante, e uma das características depois do trabalho da arqueologia urbana é esse da sua relação com o cidadão. Depois eu vou chegar nisso. Vamos passar. E aí também uma coisa é o seguinte, esse é um processo de construção que se deu ao longo, por exemplo, nós temos aí, da minha entrada ali, 26 anos, tá? Mas são quase 30 anos de trabalho contínuo na prefeitura, para que a gente consiga hoje ter aí uns 70 sítios arqueológicos, ter um trabalho já realizado. É difícil, de uma hora para outra, a gente conseguir fazer essas coisas. Por mais que tenha um laser, que tenha uma série de coisas, hoje eu diria assim que Porto Alegre, o centro histórico, há um consenso e ninguém questiona a importância da arqueologia no centro histórico da cidade, tá? Mas isso é uma construção. Há 15 anos atrás não era essa a realidade. Ela vai sendo construída ao longo do tempo. Então, esse papel de continuidade, ele é importante, né? Porque senão a gente vai perdendo essas referências, essas informações, tá? Vamos passar para o próximo. Bom, e aí, assim, um outro elemento que o trabalho de arqueologia urbana se dá muitas vezes em obras de infraestrutura, de redes subterrâneas. Então, e aí a importância da gestão, porque às vezes, assim, é um trabalho de acompanhamento de uma rede que 70% do tempo tu ficou lá e tu não viu nada de interessante, mas 30% foram legais e tu encontrou coisas fantásticas para a história da cidade, para a arqueologia da cidade. E isso vai somando nesse conhecimento, né? Então, por isso essa arqueologia cidade-sítio, essa arqueologia da cidade, porque às vezes parece que não é um elemento importante, mas no conjunto ele vai somando. Então, muito do trabalho, e aí aqui uma crítica, apesar de eu estar dentro do IPHAN, as obras
por exemplo, se a gente pegar a IN, o licenciamento ambiental, muitas vezes os centros urbanos, eles não estão contemplados no que a IN, que é a Instrução Normativa 2015, coloca, né? Porque são obras pequenas e que muitas vezes não aparecem naquele quadro de avaliação do IPHAN. Mas, se tratando de centro histórico, e aí Porto Alegre, a gente mais ou menos consegue garantir isso, né? Mesmo obras pequenas, com intervenções que às vezes não são extensas, tem algum tipo de pesquisa arqueológica associada. Vamos passar. Próximo. Tá. E outro trabalho, e depois eu vou desenvolver mais, tá, que aqui em Porto Alegre é uma experiência, é a questão da arqueologia urbana ligado diretamente a logradouros públicos, né, a praças públicas. E isso tem, assim, uma característica fantástica, porque além de ser um espaço interessante para a arqueologia, que vamos dizer assim, que nos possibilita intervir sem causar grandes problemas para a mobilidade urbana, é um espaço, por excelência, para a gente interagir com a cidade também, e com os cidadãos. Então, a arqueologia ligada a praças públicas, ela nos traz muitos elementos, e aqui, depois eu vou tratar disso nos exemplos que eu vou apresentar. Podemos seguir? Um outro elemento aqui, específico para Porto Alegre, que são as lixeiras coletivas. O que são essas lixeiras coletivas aqui? Esses espaços que foram se ganhando com aterros em cima do Guaíba, do rio ou do lago, conforme queiram, são aterros que foram sendo feitos e junto desses aterros se jogava o lixo da cidade. Então, na beira do rio, ainda que seja um contrassenso, era onde no século XIX se jogava basicamente o lixo da cidade. Tinham locais na beira do rio para se jogar o lixo e locais onde se captava a água, né? Não é à toa que a cólera e outras doenças matavam muito, porque as ideias de higiene eram diferentes do que a gente tem hoje. Mas, assim, então, esses locais da beira do Guaíba, que hoje a cidade está estabelecida, no seu subsolo tem, assim, camadas fantásticas de material do século XIX e do século XX também. Depois eu vou falar para vocês. Então, são essas lixeiras coletivas. Aqui a gente tem uma outra lixeira coletiva interessante, que é uma lixeira hospitalar, que eu vou falar depois para vocês também num exemplo. Mas, então, que, vamos dizer assim, nós temos tanto as lixeiras das unidades domésticas, das edificações, das casas, das pessoas, mas também tem essas lixeiras que são constituídas por o depósito de lixo da cidade. A gente poderia comparar isso com os aterros sanitários atuais, tá? Pode passar. E aqui, só brevemente, então, outra perspectiva da arqueologia urbana é essa arqueologia que vai se ater a estudar esses lotes urbanos, essas edificações, principalmente aqui a gente tem os casos das restaurações, né? Pode seguir. E uma outra perspectiva, que é a arqueologia industrial, que também a gente tem vários exemplos aqui de Porto Alegre, e depois eu vou falar um pouquinho de um dos exemplos, que é uma usina termoelétrica, que é outra perspectiva de pesquisa. Aí, tanto na arqueologia industrial como na arqueologia das unidades, a gente poderia falar de arqueologia da arquitetura, tem o trabalho da Beatriz Thyssen sobre fábricas também, tem vários autores aí que trabalharam com Porto Alegre. Pode seguir. Até a Pepsi-Cola eu já escavei, tem um trabalho interessante. E uma outra coisa ainda que pareça ser assim, meio contrassenso, né, é a arqueologia de unidades rurais, tá? E por duas perspectivas. Primeiro, que a gente tem que entender que a cidade se relaciona com o seu entorno, né? E que é desse entorno que vem, por exemplo, hortifruti grangeiros, que vem carne, que vem uma série de coisas que vão abastecer a cidade. E, por outro lado, no entorno, se a gente for pensar a cidade do século XIX, que era uma cidade pequena, no seu entorno tinha uma série de estâncias e de chácaras. E, com o passar do tempo, a cidade cresce e vai incorporar esses espaços que originalmente eram espaços rurais e que hoje são espaços urbanos. Então, não é incomum a gente aqui para Porto Alegre ter trabalhos que seriam
antigas chácaras ou estâncias e que hoje elas são parte da malha urbana da cidade. Podemos seguir. E a outra questão também, que eu já falei um pouquinho antes, mas assim, eu diria que quase todas as cidades brasileiras, elas se assentaram em cima de antigos sítios, antigas núcleos indígenas. Tá? Olha, quase todas as cidades têm sítios arqueológicos pré-coloniais junto a elas. Então, aqui não é diferente. Porto Alegre, a gente tem vários exemplos de sítios indígenas pré-coloniais que a gente encontra quando faz a pesquisa, em áreas densamente urbanizadas, inclusive. Pode seguir. E aqui eu queria ressaltar a importância da socialização desse conhecimento do patrimônio arqueológico. Isso, para mim, ainda é uma decepção aqui para Porto Alegre, depois eu vou falar por quê, porque a gente não consegue, a gente não tem ainda muitos sítios expostos, tá? Mas, assim, o trabalho aqui para Porto Alegre, todos os trabalhos no centro histórico que aconteceram, sempre foram amplamente divulgados para a imprensa, sempre tiveram um trabalho grande junto à população do centro histórico. Então, quer por exposições, eu vou mostrar algumas, quer assim no cotidiano da obra mesmo, a gente, como tem ali a imagem, o Marcelo ali de chapéu, que é um arqueólogo, trabalhou comigo, a gente mostrando para as pessoas o que a gente estava fazendo. Então, isso é um negócio legal, porque a cidade, a gente está junto onde as pessoas vivem. Então, muitas vezes os trabalhos de arqueologia ocorrem no meio do mato, é difícil tu ter acesso até os sítios arqueológicos, mas a arqueologia urbana, ela tem isso que é muito legal, que é que as pessoas vivem em cima do sítio arqueológico. Então, a gente tem um contato direto com a população, e esse contato ele tem que acontecer, ele tem que ser profícuo, e a gente tem que mostrar e trazer o cidadão para dentro do sítio arqueológico, para dentro da escavação, dentro dos seus... Tem que cuidar também, né, senão as pessoas se machucam, mas de forma que elas conheçam e saibam o que está acontecendo. E isso eu acho que também é um resultado desses 25, 26 anos de trabalho que a gente tem feito aqui, que hoje também se tem essa ideia de que o centro histórico é um local importante para a arqueologia. E aí também, só para dizer assim, que eu, enquanto cidadão porto-alegrense que escavo onde eu moro, eu também trago elementos aí dos meus conflitos, dos meus interesses, das tensões sociais que eu faço parte, né? Eu acho que pode seguir. Bom, e agora eu vou tentar, então, brevemente, assim, apresentar 3 trabalhos, não são 3 trabalhos, são 3 áreas maiores, assim, que a gente desenvolveu, que eu acho que são legais e que tiveram repercussão e que, de alguma maneira, construíram e contribuíram para essa construção de uma ideia da cidade como uma cidade arqueológica. Um deles, então, foi já em 2006, que é a Praça da Alfândega. A Praça da Alfândega é uma praça central na área, no centro histórico da cidade. Aqui tem uma imagem dela antes das reformulações, então, que começaram em 2006, dentro do programa Monumenta, e aqui, assim, foi um trabalho de arqueologia contratado especificamente anterior à obra de reformulação da cidade, da praça, tá? Então, foi um trabalho bem interessante, é uma praça dinâmica, viva, que a gente tem. Pode seguir. Então, aqui uma imagem também, a ideia, isso aqui é a praça no início do século XX, e isso aqui seria a entrada da cidade. A ideia da monumentalidade, esse eixo que a gente tem ali, essa grande avenida, né, que vai até o Cais do Porto, mais ao fundo, e ali era que daria a entrada na cidade para ser uma coisa monumental, dentro de uma ideia de modernidade, dentro de uma ideia positivista, que foi muito importante na política do final do século XIX, início do século XX. Então, dessa monumentalidade da chegada na cidade. Então, essa praça teve essa importância, e tem ainda como uma praça central, e a ideia do monumento era recuperar alguns elementos para se entender esse espaço. Pode seguir. O trabalho, então aqui a gente tem uma imagem ali circular, no círculo
tem um detalhe, era o local onde ficava a alfândega da cidade. A gente hoje fala muito de alfândega só nos aeroportos, né? Mas era o local, então, onde tinha essa questão dos impostos, as mercadorias do porto, e tinha um trapiche, que era o local onde, vamos dizer assim, as embarcações atracavam para descarregar essa mercadoria. Hoje, obviamente, isso não existe mais, ainda que tenha ali um prédio que é da Receita Federal, não é ali que acontece essa alfândega. E muitas vezes a gente fala Praça da Alfândega, mas perdeu total sentido, e ela inclusive fica na Rua da Praia, porque era a rua que margeava coisas, mas que não é a Rua da Praia. Então quem vem aqui a Porto Alegre, diz só é lá na Rua da Praia, mas não tem praia, tá? Mas no século XIX era a praia, obviamente. Pode seguir. Então o objetivo do trabalho foram basicamente três elementos que a gente procurou evidenciar. Um deles é uma ocupação pré-colonial indígena guarani na área, que tinha sido identificada numa obra anterior. A segunda eram, então, os elementos que compunham essas estruturas da alfândega e do cais, desse paredão que limitava a cidade do rio. Então, aqui a gente escavou uma área de 6 metros quadrados, nós chegamos aí a 2,5 metros de profundidade. Nesses 2,5 metros, a gente encontrou lá no fundo a praia original do local. E junto a essa área, então, a gente encontrou uma sucessão de pisos ligados à praia com ocupação indígena, mas também com uma série de ocupações que foram acontecendo ao longo do século XVIII e XIX até chegar no século XX. Então, aqui é uma imagem da equipe trabalhando, a gente tinha que tirar água, o lençol freático chegava bem alto ali, era um trabalho quase de arqueologia subaquática. Pode seguir. Então, aqui algumas imagens, por isso eu ressalto essa questão da estratigrafia. Ali naquela imagem pequenininha, a gente tem uma série de lentes ligados a esse processo da praia e desse primeiro momento desse espaço daí. Então, reparem, são 2,5 metros de profundidade de estratigrafia que a gente tem nesse trecho. Naquela imagem um pouco maior ali, o pessoal está escavando, ele não está no final, mas é bem a área que a gente chamava de lá, que era conhecido como Praça da Quitanda, porque era ali onde negras de ganho, então mulheres escravizadas, vendiam hortifruti granjeiros. Então, uma área com uma camada muito orgânica também ligado a essa ocupação do século XIX. Pode seguir. E aqui é um pouco da inveja nossa, tá? Mas, assim, isso que a gente tem aqui é o que a gente encontra de século XVIII, tá? Que são faianças portuguesas muito fragmentadas e pequenininhas. Eu sei que no Nordeste, principalmente, mas no Sudeste também, tu encontra coisas inteiras, fantásticas. Aqui a gente não tem, a gente tem muita coisa século XIX, indústria inglesa, e ali ao lado tem, assim, louça de Macau também, e alguma coisa de produção afro, 2 cachimbos, aquela cerâmica escura que se atribui à produção africana também, ou de afrodescendentes. Mas é um material que saiu desse ponto, mas muito, muito pouca coisa. Pode seguir. E aqui alguns elementos arquitetônicos que a gente identificou. Tem esse chafariz, essa foto aí é muito legal, porque tem 4 guris ali, 4 piás, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, 4 crianças, né? E tem um conjunto de fotos ligadas que está meio que mostrando a decadência desse prédio aí já no século XX, né, no início do século XX, quando vão ter essas reformulações, o telhado já não existe, então o prédio está sendo demolido, e a gente conseguiu, nessa praça, definir a área do prédio e definir a área também desse chafariz. Pode seguir. E aqui, o trapiche, já na segunda metade do século XIX também, reparem, tem uma escadaria ali, tem umas canoinhas, e também era um dos objetivos localizar essas escadarias. São 2, aqui pela foto a gente só consegue ver uma, que está à direita, de quem olha. Pode seguir a outra imagem. Aqui é uma imagem de meados do século XIX, quando Dom Pedro II veio aqui. A gente pode ver aquela escadaria, pode ver o prédio da alfândega lá no fundo, né? Era um dia que estava chovendo, ou estava muito sol, porque está
Todo mundo de guarda-chuva, pode seguir. E a gente, então, localizamos as duas escadarias, uma delas a gente escavou mais, que é essa que tem as imagens, né? O paredão, essa imagem maior aqui dá para ver o que era o cais, né? Que é um grande paredão que limita o rio, a água batia ali nele, e nessa parte aí os degraus estão engastados na parede, ficaram bem preservados, a gente conseguiu identificar tudo isso. Isso está aí a 30 centímetros de profundidade, a parte mais alta, não era preciso escavar muito para conseguir identificar essas estruturas. E isso é um outro elemento interessante, ainda que a gente tenha estratigrafias profundas, a maioria das vezes essas estruturas que limitavam nessa margem entre a água e a terra, elas são estruturas robustas que estão aí a 20 centímetros, 30 centímetros de profundidade, elas estão muito na superfície. Pode seguir. E o trabalho, essa praça, inclusive se não tivéssemos a pandemia, estaria acontecendo agora, que é uma feira do livro, que é uma feira em área aberta, com uma circulação de pessoas muito grande. A gente escavou durante esse período da feira do livro, a gente tinha 2 pessoas trabalhando conosco, só para atender esse público, então teve uma circulação assim, de milhares de pessoas visitando o trabalho arqueológico, visitando o pessoal escavando. Então, a escavação na Praça da Alfândega ela foi um pouco um marco aqui para Porto Alegre, nessa repercussão da arqueologia e da cidade enquanto um objeto da arqueologia. Pode seguir. Então, a gente fez algumas exposições, e aqui tinha uma situação também que a gente, na primeira fase, que foi cercado só para escavação arqueológica, essa relação, a gente cerca, era possível, ficava alguns dias por semana aberto para visitação, mas não todo o tempo. Mas como que a gente faz? E aí o pessoal do Monumento, não, a gente vai contratar cartunistas que vão trabalhar esses tapumes com temáticas de alguma maneira ligadas à questão da arqueologia. Então, foi realmente uma coisa muito legal. Eu não vou mostrar aqui eles, mas assim, teve uns assim que foram muito engraçados. Naquele momento, essa área é uma área que tem os bancos da cidade também. Então, tinha acontecido aí há 15 anos atrás um roubo, não me lembro qual o local aí no Nordeste, de um banco, né, que tinha sido escavado, e a mesma equipe tentou fazer a mesma coisa aqui em Porto Alegre, na área próxima de onde a gente estava escavando, né. Foi muito, por um lado, engraçado, assim, surreal, né, porque até a gente da Polícia Federal veio lá para ver e tal, mas que os cartunistas utilizaram isso também nos cartoons, assim, foi uma coisa bem engraçada. Podemos seguir. Bom, então aqui nessa imagem superior, a imagem de satélite, todos esses lugares em vermelho que estão marcados são sítios arqueológicos que foram pesquisados. E embaixo a gente tem uma imagem do Debré, uma imagem de 1827, se eu não me engano, da cidade de Porto Alegre. É uma imagem raríssima, recentemente que ela foi descoberta, ela estava atribuída a Paranaguá, mas se viu que era Porto Alegre, e é uma das imagens mais antigas que a gente tem da cidade. Bem ali, mais no meio, mais recuado, tem um quadradinho que é a Praça da Alfândega, que está marcando bem onde era o trapiche. Eu não tenho aqui como marcar para vocês no mouse, mas que foi o que eu falei até agora. E agora eu vou falar para vocês bem na ponta ali, onde tem um retângulo maior associado com outro, que é a área que a gente chama aqui de ponta do gasômetro, área do gasômetro. Então, pode seguir. Meu tempo está estourando. Essa região tem, para mim, o local mais interessante que a gente tem no centro histórico, pela quantidade imensa de elementos. A gente tem desde um cemitério pré-colonial, histórico, a gente tem uma série de praças, a gente tem uma termoelétrica, que é um centro cultural, tem um presídio, então tem um monte de coisas ali, e além das diferentes margens que foram sendo aterradas ao longo do tempo. E essa plantinha aqui é uma sobreposição de imagens históricas com um pouco de conhecimento que a gente tem, e a gente consegue perceber como que vai tendo essa constante alteração dessa região. Pode seguir.
Então, um dos elementos, assim, que a gente localizou aí era da Praça da Harmonia, era um grande muro, uma grande estrutura de contenção que delimitava uma praça. Reparem ali que tu tem o Daniel Mendonça, que é um arqueólogo, ele está limpando ali com um vassourão, e nessa área, esse muro, inclusive, ele era usado para propaganda. Então, se faziam letreiros, a gente tem ainda um pouco da tinta, acho que é um O ali, na área que a gente identificou num acompanhamento arqueológico. Na imagem superior, a letra A mostra essa praça e a letra B mostra o presídio que existia ali. Ambas são de meados do século XIX e depois, no início do século XX, foram destruídas. Pode seguir. Nesse trabalho, nessa região, também a gente encontrou material indígena, além da alfândega que eu tinha falado, mas aqui também a gente tem, inclusive, não guarani, provavelmente ligado ao G, e até caçador-coletor, talvez. Como é uma área de praia, também uma área que é meio revolvida, assim, pelo movimento da água, e o contexto, às vezes, meio mais complexo. Mas é um local também que a gente encontrou material indígena. Se vocês repararem na foto inferior ali, o pessoal está escavando ao lado da avenida, e no fundo tem uma grande chaminé, está meio cortado, mas é o local dessa termoelétrica, que hoje é um centro cultural. Pode passar. Então, inúmeros elementos existem ali. Aqui a gente pode, são muros que delimitavam os lotes que existiam nessa área junto da praça, tá? A gente também, reparem, tem aí uns 30 centímetros, já aparece a superfície desses muros. Pode seguir. E uma coisa muito legal, esse local ele foi aterrado no início do século XX, e aqui a estratigrafia é terrível, tá? Tem uma área mais escura. Essa área mais escura que aparece ali na parede da estratigrafia é o resto da queima do carvão, é a escória do carvão queimado na usina termoelétrica. Só que associado com essa escória de carvão, a gente tem restos de demolição e a gente tem o lixo da cidade. E é um lixo fantástico, tem já 2 trabalhos desenvolvidos sobre ele, que é um lixo do século XX. É um lixo que a gente, é uma lixeira coletiva, que a gente mais ou menos identificou aí como sendo do período do entre-guerras, entre a Primeira Guerra e o início da Segunda Guerra, tá? Uma das coisas que chamou a atenção, aqui tem uma imagem inferior, que é uma imagem de internet, tá? Mas a gente encontrou vários, que são os esmaltes de unha, para pintura das unhas das mulheres, tá? São os primeiros esmaltes que a gente vai ter. Tem um trabalho de especialização da Clarice, que hoje trabalha no museu, que ela fez sobre isso, muito legal. E muitas coisas ligadas à farmácia. Pode seguir. E aqui, um elemento importantíssimo, que são as marcas das louças, né? A gente tem umas louças lá para alegrar o Zanettini, que são lá de São Paulo, né? Mas também tem uma fábrica aqui de Porto Alegre e tem fábricas do Rio de Janeiro. E também, por isso, e é interessante ver essa questão da economia mundial nesse momento, a gente tem uma grande quantidade, eu não vou apresentar aqui os quantitativos, mas a gente tem, assim, de marcas inglesas, marcas japonesas, marcas alemãs e marcas, inclusive da Finlândia, tinha louça vindo para cá, que mostra a pujança dessa indústria entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, que estava, vamos dizer assim, vendendo seus produtos aqui para o Brasil. Então, é bem interessante. E, por outro lado, a gente encontrou muitas e muitas xícaras de café, inclusive com a logomarca dos cafés. E aí o Daniel Minossi Nunes fez um trabalho de mestrado muito interessante, que é sobre os cafés no início do século XX, com esse material. Pode seguir. E a gente fez uma exposição que era no Centro Cultural da CE, a primeira obra ali, foram 3 trabalhos diferentes. Uma foi uma rede de alta tensão, a outra foi o alargamento da avenida, e a terceira e última foi a reformulação daquele espaço urbano, hoje é um parque, com um projeto do Jaime Lerner, lá de Curitiba. A gente fez uma exposição no Centro Cultural Érico Veríssimo, e a gente tentou relacionar
essa lixeira com material dos anos 40, com a própria história e vida do Érico Veríssimo, que é um autor gaúcho, mas com uma relevância internacional, inclusive, um dos grandes autores brasileiros, e que era um momento de higiene. Então, a gente tem, por exemplo, escovas de dente com cabo em plástico, mas as cerdas de material orgânico, que era bem o período de mudança. A gente tem a questão, muitos pentes, tem, então, todo um cuidado com a higiene, e a gente tem livros do Érico Veríssimo, tanto para crianças quanto para adultos, com esse cuidado da higiene também. Então, a gente tentou casar um pouco isso nessa exposição, foi uma exposição bem legal, e que a gente, eu acho que ressaltando isso, a importância de tu dar retorno para a população conhecer essa história. Pode passar. E aqui eu vou falar, então, rapidamente da usina e da cadeia. A gente tem ali, um determinado momento do século XX, ambas conviveram, né? Mas hoje só existe os remanescentes da usina em pé, a cadeia foi destruída, mas as estruturas dela também nós encontramos. Pode seguir. Então, aqui alguns exemplos, isso aqui são as estruturas da cadeia, que estão ali. A gente não conseguiu deixar elas expostas, apesar de ser robustas. Pode seguir. E da usina, então, que é uma usina termoelétrica, aqui ela é conhecida como usina do gasômetro, ainda que de forma meio equivocada, porque o gasômetro mesmo é uma outra estrutura, é uma usina termoelétrica. Pode seguir. Então, alguns elementos que a gente localizou também, então, dentro de uma perspectiva bem de arqueologia industrial, assim, e que é difícil o trabalho, tem até questões, assim, de ordem de saúde, né, mas foi um trabalho bem interessante. Pode seguir. E também nesse local a gente fez uma exposição, aqui a gente teve a sorte, os arqueólogos têm que aproveitar um pouco, que tinha uma exposição no Centro Cultural da Usina do Sebastião Salgado, foi uma das últimas exposições que ele fez, e a gente pegou uma salinha na entrada lá e meteu uma exposição de arqueologia, e a gente teve, então, assim, milhares de pessoas nessa exposição, mas, tipo, meio que aproveitando dessa deixa do Sebastião Salgado. Pode seguir. E aqui, só para fechar, todos esses trabalhos, nenhum deles a gente conseguiu deixar nada à mostra, tá? Por uma série de questões, mas assim que o único local que tem um trabalho, uma exposição e parte de um sítio arqueológico à mostra é no Centro Cultural da Santa Casa. Então, a Santa Casa é um hospital do século XIX, é um quarteirão aqui, que fica no centro histórico da cidade, no que era o limite da cidade no século XIX, e que tem um centro cultural, é muito interessante, muito legal, pode passar. Nós fizemos um trabalho, então, em 2005, 2006 lá, nós encontramos uma lixeira hospitalar, eram 8 casas geminadas de 1906, que estavam sendo não restauradas, mas recuperadas para se transformar no centro cultural, e a gente se deparou no subsolo dessas casas com uma lixeira do próprio hospital, que deve ter sido feito nesse período aí, um pouco antes de 1906, tá? Tem assim, um dos maiores acervos que a gente tem ali no museu, ele inclusive está hoje no próprio centro cultural, porque é muito grande, mas permitiu, pode seguir. Então, tem uma outra imagem só, a gente trabalhou com as edificações também, com toda a questão arquitetônica dos espaços, eu não vou aprofundar isso, mas é também uma possibilidade, pode seguir. Então, a gente conseguiu aqui, e aí foi um trabalho legal com arquitetura, né, com a Ceres Storck, que foi arquiteta do Centro Cultural, que a gente fez uma janela, e esse em Porto Alegre, basicamente, é o único local que tu consegue caminhar e visitar um sítio arqueológico, uma parte, então, dessa lixeira, ela está exposta, tem ali um painel, a Fernanda Toqueto, que eu já falei bastante, é aquela moça que está ali vendo a exposição. Então, esse foi o único local até hoje que a gente conseguiu, assim, tornar público esse conhecimento, e ele está
Então, quem vier visitar Porto Alegre, vai no Centro Cultural da Santa Casa, tu vai ter esse contato direto com a arqueologia. Pode seguir, acho que é. Bom, eu aqui me estendi, mas tentei dar um panorama de arqueologia com alguns exemplos para a arqueologia urbana do Centro Histórico aqui de Porto Alegre, e de áreas muito ricas, são áreas riquíssimas, que vai assim da ocupação pré-colonial à arqueologia industrial, né, passando por arqueologia de unidades domésticas, de hospitais, uma série de coisas. Quem tiver curiosidade, quiser saber mais, eu deixo aqui no site aquele academia.edu, tudo que eu publiquei, assim, está colocado lá, então, quem tiver curiosidade, clica lá que pode baixar os textos e dar uma lida, tá? Agradeço a paciência de vocês e fico aberto depois, acho que agora tem umas perguntinhas e depois a gente também pode discutir mais, eu estou curioso para ver a apresentação do Zanettini, para a gente poder depois conversar um pouquinho. Obrigado. Maravilha. Obrigada, Alberto. A gente tem perguntas mesmo. Pessoal, a gente deixou também o link do Academia Edu, do seu link no chat para o pessoal pesquisar, consultar depois, e vai deixar também um material extra para vocês, pessoal. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou ler para você, aí você vai respondendo conforme... Você prefere que faça todas ou faz uma e você vai respondendo? Faz umas duas, depois faz mais umas duas, e aí eu vou, não sei, nos limites. Certo. Alberto, gostaria de fazer uma pergunta sobre essa questão da sua relação com a cidade, que é seu objeto de pesquisa. Como você acredita que essa proximidade te ajudou a compreender e valorizar o patrimônio e história de Porto Alegre? Não só enquanto pesquisador, mas como alguém que vive a cidade. E a próxima, já pode fazer a próxima, né? Olá, Alberto, boa tarde. Você falou em como a divulgação dos trabalhos no Centro Histórico de Porto Alegre são frequentes e geralmente aplicados de forma abrangente com a população. Como é feita essa integração entre os trabalhos de arqueologia e educação patrimonial nesses contextos de arqueologia da cidade? Como é possível fazermos essa articulação entre os diferentes setores da sociedade, escolas, comunidades, gestores de prefeituras, enfim? Tá. Então, bom, eu sou filho de imigrantes, tá? Meus pais não nasceram aqui, vieram do exterior para cá, mas eu nasci na cidade, então essa relação com a cidade, meus pais viveram aqui boa parte da vida deles, né? Meu pai já é falecido, então eu acho isso um elemento importante, porque a arqueologia hoje ela tem uma coisa meio desenraizada, assim, porque a gente faz trabalhos, às vezes o cara é do sul, faz trabalhos no Nordeste, tem gente que é do Sudeste, faz no Centro-Oeste. Claro, tem uma dinâmica que é legal, que a gente aprende, mas às vezes é desenraizada. Então, aqui, o que acontece? Como eu sou daqui, a gente tem um grupo, a gente até tem um coletivo de arqueologia Porto Alegre, que hoje é mais um grupo de WhatsApp, mas que tenta se articular, assim, a gente sabe da importância disso e repercute para nós. Não é um trabalho que tu vai lá, faz e tu vai para casa, né? Então, conforme as coisas, por exemplo, o trabalho na Praça da Alfândega, por mais divulgação que teve, eu me lembro que anos depois eu escutei numa reunião lá de engenheiro assim, teve uns arqueólogos que fizeram um trabalho lá e depois desapareceram, eu acho que eles encontraram o ouro e foram embora. Então, assim, mas tu escuta isso. Então, por isso é legal, porque aí depois tu vai e começa, não, mas tem que ser um trabalho melhor, a gente tem que cuidar com tais coisas, então... E, por outro lado, as obras urbanas, elas também não são um consenso. Por exemplo, um dos trabalhos lá, que era o alargamento da via, teve o corte, sei lá, de umas 5 árvores. E aquilo foi um debate na cidade bem grande. E a gente tá geralmente no início da obra. Então, assim, a gente foi xingado também, porque a gente, de alguma maneira, nos viam como sendo responsáveis pelo corte das árvores, né? Então, assim, é uma coisa... essas questões da cidade, elas são... elas te marcam, entendeu? Porque tu vive aqui. Então, tu escuta as questões. Então, ela assim, eu acho importante, né? Eu acho importante, não acho que para fazer um bom trabalho tu precisa morar e ter nascido na mesma cidade, mas ela te dá um outro aspecto do trabalho de arqueologia, que é um trabalho de um arqueólogo cidadão também, porque ele vive naquela cidade. A outra questão, então, da questão da divulgação, é um trabalho, assim, que se faz em várias frentes, né? Então,
boa parte do que eu apresentei para vocês foram obras que, de alguma maneira, passou pela Prefeitura de Porto Alegre. Então, a articulação do Museu de Porto Alegre com o setor de... esqueci agora o nome, mas tem o pessoal lá do jornalismo que faz os releases, que manda para a imprensa. Então, a imprensa também, ela tem interesse nessas questões que fogem, assim, do cotidiano. Claro que ela quer, às vezes, assim, coisas mais chamativas, mas no trabalho com as escolas. Então, às vezes, facilmente tu consegue deslocar uma turma para visitar o local. Eu, agora não sou mais professor, mas dei 11 anos aula, eu, quando podia, pegava e ia no sábado lá com a minha turma ver as escavações. Então, isso daí é uma coisa que te traz uma proximidade e tu tem que fazer. É assim, ó, se tu tá trabalhando na cidade, é só tu levantar a cara do buraco e olhar, tu vai ver, tem uma escola aqui, ali tem não sei o que, tem, sei lá, um barzinho com um monte de cara lá, tu chama os caras para mostrar. Então, quando é uma obra, por exemplo, Rede de Gás, que eu acompanhei aqui anos aqui, tu tá ali e as pessoas estão passando, tu vai conversar com o cara da portinha da loja, isso aqui é arqueologia, mostra um material. Então, esse cotidiano, ele é muito legal. E a gente tinha gente, assim, que vivia lá, por exemplo, esse local lá, hoje é a cadeia e a usina, tem um professor, meu orientador, o Arno Quero, acho que todos devem conhecer o Arno, também está aposentado, o Arno morava lá. E tinha um senhor, que eu esqueci o nome dele, que era assim, e que contava as histórias da cadeia, que a cadeia tinha uma barbearia e era piá, e ele ganhava dinheiro para cortar o cabelo, ele guardava o dinheiro e cortava na cadeia, que era mais barato. E ele falou, não, eu fui colega de um professor, que é o Arno Kerr, ele jogava vôlei comigo aqui nesse local. Então, tu começa a escutar histórias, assim, que são muito legais. Então, essa relação, ela é fundamental. Maravilha, obrigada. Tem mais uma pergunta e alguns comentários. Alberto, sobre as lixeiras que você comentou, me lembraram muito de um trabalho que li sobre a análise de uma lixeira localizada em Mogi das Cruzes. Mas o autor, Oliane, trabalha sobre uma perspectiva de arqueologia contemporânea. Você acha que essa abordagem poderia trazer novas perspectivas sobre a cidade de Porto Alegre? Bom, eu não sei exatamente o que acontece. Trabalhar com as lixeiras é um desafio, no sentido porque, assim, tu não tem uma população específica para poder relacionar com aquele material que está ali, né? Então, assim, diferente de uma unidade doméstica, que tu tem inventários, tu tem uma série de dados sobre as pessoas e a família que morou no local e que tu pode fazer uma série de relações, uma lixeira coletiva é muito mais complexo, né? Porque tu está lidando com a cidade num período. Agora, isso não impossibilita, por exemplo, aquela lixeira, que é uma lixeira coletiva dos anos de 1940. A Clarice, ela fez um trabalho sobre os esmaltes de unha presente. Então, ela foi ver cor dos esmaltes, aí tu tem a possibilidade de entrevistar pessoas de mais idade, mulheres principalmente, ela fez uma série de entrevistas para entender um pouco o contexto dessa coisa do esmalte, como que isso se insere, como é que começou isso, qual a importância disso para as mulheres naquele período. Então, tu consegue fazer uma série de relações. O próprio Daniel Minossi pegou as xícaras de café e, a partir de quantitativos, ele tentou mostrar sobre esse cotidiano dos cafés da cidade. Então, é possível tu fazer, só que tu vai trabalhar numa perspectiva diferente, assim, né, mais macro e ligada a diferentes grupos sociais. Agora, tem questões ligadas a comércio, diferentes, e tem N coisas assim. Mas tem esses desafios, né? Certo. Obrigada. A Miriam coloca, muito importante esse entendimento da geomorfologia urbana para os estudos urbanos. Acho que é comentando justamente a sua fala, né, ao longo da apresentação. Esses dados valem para pensarmos o perímetro tombado de São Cristóvão, a instituição Museu da Cidade, como dispositivo potencializador das pesquisas arqueológicas, é um exemplo importante para pensarmos nossas ações em São Cristóvão. É porque a gente tem vários cursistas aqui que são professores também de São Cristóvão, então é uma forma de trazer esse panorama para mais perto deles, né?
Bom, não sei agora... se vocês têm um museu municipal aí, né? Mas ter um museu na cidade é um elemento importante para tentar catalisar todas essas informações e centralizar um pouco isso. Isso é importante, né? Porque senão elas ficam perdidas. São muitos. A gente, quando está lidando com arqueologia urbana, a gente está lidando com uma quantidade de dados muito grandes, com muito material, com muita coisa, assim, né? Então, isso é uma coisa importante. Sim. Obrigada, Alberto. Obrigada pela sua fala e por responder as perguntas. Agora eu vou passar a palavra para o professor, então, Paulo Zanettini. Beleza. Fique à vontade. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui falando nessa tarde de hoje a respeito desse tema que se confunde com a minha trajetória na arqueologia. É um prazer estar com a professora Miriam, da qual irmanamente partilhamos lá nos primórdios da arqueologia histórica, espalhada pelo Brasil, sonhos, anseios, ideias, então é uma conexão. Prazer estar com o professor Alberto, ao qual admiro muito o trabalho, que eu acho que é um marco em termos de pensar gestão para a cidade, para uma grande cidade, como é o trabalho feito sobre Porto Alegre. É um trabalho que eu revisito, né? Que eu acho que devia agora para uma dessas plataformas dinâmicas de GIS, de interação, de visualização, de internet, para permitir que as pessoas façam essas leituras que a gente faz dessas camadas, dessa dinâmica e vigorosa estratigrafia e mudança desse objeto dinâmico que é a arqueologia, né? Eu vou até subverter um pouco a ordem, porque a fala do Alberto trouxe tantas questões, e eu tinha entendido que seria mais um bate-papo, e a Miriam falou, você preparou uma apresentação, eu acabei às pressas juntando alguns casos, e para depois não ficar chato, são muitos slides, tem muita imagem bonita, são casos que eu acho importantes para a gente refletir, mas não vai ser uma fala conjugada, então eu vou estar falando, mostrando imagens, e vai ficar, acho que, um pouquinho chato, o próximo, vou tentar adequar minha dinâmica ao que vocês estão apresentando à distância. Mas um primeiro ponto que a professora Alberto coloca é aquela ideia de, para a gente levantar, né? Vocês vão pensar em São Cristóvão, e eu quero, assim como fiz uma arqueologia de guerrilha numa grande metrópole, eu acho que sempre será fazer arqueologia urbana uma arqueologia de guerrilha, né? E do lado da utopia, o que eu acho que é importante, como a gente vê em Porto Alegre, é consolidar um núcleo, um centro, o arqueólogo municipal, a figura, não, do time de arqueologia, e que estaria permanentemente interagindo nesse tema, e depois eu vou mostrar por quê. Ao contrário do que a gente vê a arqueologia preventiva hoje, fatiando esse grande sítio arqueológico em processos, do ponto de vista da geração de informação e de gestão do patrimônio, de baixíssima resolução. É um arqueólogo que acompanha uma linha de esgoto, uma outra empresa que acompanha uma passagem de fibra ótica, e a gente volta aí no tempo, Miriam vai lembrar, onde a gente ouvia dos nossos colegas arqueólogos dizendo, não, mas a cidade não é nada, a cidade não tem sítio arqueológico preservado, né? Então não vale a pena escavar. Então, se a gente pega essa imagem, é um lugar muito dinâmico, altera muito a paisagem, né? E a gente, na contramão da história, vê relatórios de arqueologia hoje, passados 20, 30, 40 anos, onde se diz, não, é uma área muito antropizada, não tem nada, né? Então, isso para colocar algumas cutucadas em visões que eu vejo bastante díspares e contraditórias sobre como lidar com esse objeto monstro, esse super artefato, que é complexo, é de um dinamismo atroz, e que eu acho ainda sendo mais ousado, né? Além daquela arqueologia na cidade e da cidade de construir, eu chego a intuir, cheguei a defender algumas vezes a arqueologia para a cidade, né?
eu acho que a arqueologia pode ser uma importante ferramenta de planejamento. Eu sei que é uma utopia, né? Nós não estamos nesse vias de gestão, mas eu acho que o arqueólogo cada vez mais tem que cavar esse espaço, porque a gente tem, às vezes, zonas degradadas da cidade, na qual você tem ali uma portabilidade, uma memória de tempos muito grande. Esse espaço pode ganhar um redesenho, uma reinterpretação, uma revalorização que não é aquela gerada apenas pela especulação imobiliária, né? Muitas vezes batalhar pelo valor de uma praça antiga para que ela seja a praça, que aqui em São Paulo as praças desapareceram. Então, eu acho que eu penso como o arqueólogo também como designer da cidade, né? Ele também, enquanto sua visão política, seu olhar de mundo, seu ferramental, eu acho que ele tem muito a compreender, muito a contribuir, né, para a melhoria da qualidade de vida na cidade. Pode parecer utópico, mas foi alguns dos trabalhos que a gente tentou realizar. Obviamente, eu vou mostrar um caminho muito mais de um mecanismo de intervenção num grande centro para a percepção do cidadão a respeito daquela história que está em cima da terra, mas aquela que ele está pisando em cima. E eu acho que esse é um primeiro aspecto, né? Então, defenderia que, para o século XXI, né, a gente tem uma arqueologia na cidade, que encontra, de fato, vestígios muito antigos, dos grupos pré-coloniais que forneceram substrato para a montagem colonial, né, dos primeiros núcleos de ocupação europeu no país, né, na colônia. Eles não o fizeram quase que invariavelmente, sim, assentados sobre assentamentos indígenas, encontraram clareiras, encontraram gente para escravizar, encontraram espaços trabalhados para poder lançar sua planta europeia, né, sobre o solo. Então, isso acho que é fundamental. Então, na cidade, da cidade para entender a história e sua evolução, mas eu jogaria mais esse componente, quer dizer, para transformar a cidade. Eu acho que a gente tem que começar a ter uma ousadia nesse sentido. E, do mesmo modo, é isso que eu acho que vai poder permitir que a gente traga para dentro dessa revisão em cima do que é uma cidade, a gente trazer elementos de reflexão. A gente está, muitas vezes, linkados, né? E eu comecei a fazer a minha experiência em arqueologia por muitos anos foi escavar locais da cidade, históricos da cidade, e me levou a pensar um pouquinho de aspectos para a cidade, né? Então, vejamos que nós temos uma arqueologia por pensar onde, peraí que eu me perdi, mas eu vou voltar aqui, que eu estou construindo a ideia simultaneamente com a fala e pensamento dos highlights aí lançados pelo Alberto, né? Mas o que eu digo é que, muitas vezes estudando, quando eu comecei a estudar, nós fomos levados pela documentação historiográfica, né, cartografia, pela história escrita por aquele que construiu e implantou a cidade, de entender uma cidade meio monotemática, né? A cidade aqui de São Paulo, ela foi muito bem narrada pelos jesuítas, que vieram aqui, montaram lá no pátio do colégio, uma cidade que a gente sabe exatamente onde nasceu, o local exato, que foi completamente destruído, né, pela especulação imobiliária, infelizmente, mas a gente trabalhou em espaços ainda preservados dessa cidade num programa criado pioneiro em 1979, aqui no centro da cidade. Faço aqui minha eterna e sempre homenagem à professora Margarida, que foi aquela profissional que nos formou, e formou aí um time de gente que veio a trabalhar com arqueologia e deu solidez à criação do núcleo no Departamento do Patrimônio Histórico, que até hoje está lá, fortalecido, depois de mais de 30 anos, como um núcleo de referência para se pensar a arqueologia sobre a cidade, sobre a perspectiva da arqueologia. Mas um trabalho recentemente, que a gente realizou aqui numa zona muito dinâmica, econômica, da cidade de São Paulo, nós fizemos dois estudos muito importantes.
um estudo para dano, que foi um estudo que rendeu a verba para a construção do novo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Foi um dano incomensurável, houve uma penalidade imensa. E um outro trabalho, em decorrência dessa latência da especulação, de entender que, opa, peraí, eu posso entrar numa barca dessa de um termo de ajustamento de conduta, de uma infração por destruir um sítio arqueológico, e encontramos a olaria mais antiga da cidade de São Paulo. O que eu quero dizer com isso, que ao estudar, e acabou de sair uma dissertação a respeito, que ao estudar o que é hoje o centro da cidade de São Paulo, e São Paulo viu o seu centro histórico se deslocar, eu não vou ficar aqui narrando nomes, espaços da cidade, né? Eu sou um paulistano, nascido em 25 de janeiro, nascido e criado na cidade de São Paulo. Então, é uma marca muito grande essa relação. A minha formação de arqueologia foi em formação de arqueologia histórica na cidade onde eu nasci e eu cresci. Não é hoje assim. Hoje eu faço trabalhos muito pontuais na cidade. Eu não concordo com essa visão caótica de intervenção, ainda marcada de dizer aqui é solo antrópico. Eu encontrei mais um punhado de louças, as louças estão lá, e a gente fazer um acúmulo de dejeto, de refúgio de lixo, que a cidade é um mar disso, né? Mas o que eu quero dizer é que, escavando outra região da cidade, a gente encontrou a cerâmica histórica mais antiga. E eu lancei para reflexão na época, dizer, olha, será que São Paulo mesmo foi fundado no pátio do colégio, naquele local que a historiografia fala? Poderíamos pensar na fundação, ou em várias fundações da cidade, aquela fundação jesuítica, estatal, de um grupo extremamente organizado que vem aqui colocar seus espaços na América colonial, seja em território depois espanhol, seja em território português. Nós não temos uma outra fundação laica de outras personagens que a história não registrou, que a gente precisaria estar atento para construir. Isso para levantar, para a gente discutir depois, esses aspectos, né? Quer dizer assim, a cidade é uma coisa mononuclear de formação, né? O que é uma cidade, na verdade, né? O senhor Alberto falou das áreas rurais ao redor da cidade, tão fundamentais para o abastecimento desse mecanismo, mas às vezes a gente tem que se perguntar o que é uma área rural, o que é uma área urbana. O que caracteriza, na verdade, esses grandes aglomerados que são a marca da história, a tendência mundial da história? O homem vem vivendo nas cidades, o homem quer fugir do campo, na verdade, né? Isso não é novo, isso vem lá da Idade Média, né? O ar das cidades liberta os seres humanos, né? A par de todas as contradições, ou aquelas que a gente acaba de assistir horrivelmente em Porto Alegre anteontem, né? A cidade das contradições é grave, e eu acho que papel que a gente tem nesse jogo do viver urbano, que é o destino da humanidade, salvo mudanças em circuitos históricos mais amplos, a gente vai ter essa congregação de gente. Então, há dados para tentar definir, eu não estou falando aqui de uma teoria da urbanização, não. Eu estou dizendo o que é esse mecanismo e como é que a gente faz os desafios de fazer uma arqueologia na, da e para a cidade. Né? Estou só levantando algumas ideias de algumas coisas que a gente se vê atrelada muitas vezes, né? A gente fazia sempre aquela pesquisa, o lugar da fundação, aonde foi a primeira casa, o núcleo mais antigo, o núcleo colonial, e acho que a gente tem que começar a pensar em arqueologias dos cidadãos, dos múltiplos cidadãos, das múltiplas classes sociais, da dinâmica desses grupos que chegam à cidade, né? Aqui em São Paulo, como uma metrópole mundial, você tinha um momento chineses chegando, e de repente chegam os peruanos, os chineses já se tornam cidadãos mais ilustres em relação aos peruanos. Hoje, os peruanos ocuparam partes da cidade, obviamente, zonas extremamente degradadas, difícil, mas se assenhoriários se tornaram dono. A gente tem lá já uma festa peruana tradicional, que tinha, na época que eu vi como tradicional festa peruana, ela tinha 2 anos, né? Então, vamos entender esse tradicional, essa noção de tempo do cidadão se tornar dono, ou parte desse espaço,
se identificar com esse espaço, se construir com esse espaço, onde a gente tem aí dinâmicas vertiginosas que acontecem, né? Hoje são os grupos haitianos que chegaram, africanos que chegam, que por sua vez se transformam em grupos subalternos em relação àqueles peruanos que chegaram um pouquinho antes, em relação a grupos. Então, você tem etnia, você tem movimentos. Eu acho que se a gente conseguir traçar alguma coisa a respeito desse mecanismo, que, no meu entender, sobretudo em cidades de dinamismo econômico, onde a especulação é o traço fundamental na manipulação e construção dos espaços, onde memória é o pior vilão, né? Ou seja, São Paulo, para mim, sempre foi claro, São Paulo, a última coisa que ela quer é preservar a sua história, né? Num amplo senso. Por quê? Porque não interessa. Tudo aquilo que referencia o cidadão e o mantém naquele seu lugar de origem, de nascimento, de relação de comunidade, atrapalha para o movimento do capital, né? Então, dizer que preservar o patrimônio arqueológico numa cidade como São Paulo é uma tarefa de guerrilha, né? E traduzir isso em diálogo, em muitas línguas, para além daquele nosso arqueologuês, um desafio ainda maior, né? Essas preocupações foram caminhando com experiências aí que a gente vai falar agora, mas tem mais alguns aspectos. Eu achei bárbaro também essa colocação das oportunidades, né? Quer dizer, e na busca de estratégias, de duelar com todas essas forças que a cidade nos impõe para fazer o nosso trabalho. Achei bárbaro aqueles dois exemplos, né? A arqueologia que se linka a uma feira literária, a arqueologia que usurpou o espaço de uma exposição do Sebastião Salgado e faz uma arqueologia ligada à exposição do Érico Veríssimo, né? A gente abre diálogos para além daqueles nossos problemas, das nossas teorizações em torno da cultura material, do significado das coisas aí da materialidade, como mais querem nossos colegas agora no momento, ao longo do tempo. A gente tem aí realmente um trabalho de interpenetração na sociedade para fazer esse diálogo, né? Isso também foi uma coisa que me chamou a atenção nessa trajetória de fazer essas experiências que eu vou mostrar, que, além da importância, da divulgação, da necessidade incondicional de se fazer uma educação patrimonial, de divulgar arqueologia, porque nós somos ainda muito invisíveis na sociedade brasileira, o que eu digo é que a gente vê aí experiências par que nos irmanam nessa tarefa, né? E vamos da utopia para a realidade, mas eu acho que é isso, né? É saber lidar com essa arqueologia, com essa estratigrafia vigorosa, como é ferramental. Quando eu comecei a trabalhar com trator, fui crucificado pelos meus colegas. É claro que a gente tem que trabalhar. Aí introduzir tecnologias de leitura, como o radar de penetração no solo, nos permitem aí agilidades, decisões, e, de fato, aquilo que o Alberto colocou, para fechar e passar a minha sequência, o limite tênue que a legislação coloca entre o que é bem da União e o objeto de estudo, e como é que nós vamos resolver esse problema de um sítio que não pode ser congelado legalmente, né? É humanamente impossível, e isso gera tensões do ponto de vista legal, do ponto de vista da gestão, e que esses são os desafios de fazer arqueologia urbana. Mas eu acho que, de fato, Porto Alegre, eu fico muito contente de assistir, é uma cidade de referência, ela, nessa sua trajetória também de 30 anos de investigação, constitui um dos exemplos sólidos de avanço, né, de pesquisa e de consolidação de um campo, que é esse campo, o complexo da arqueologia urbana. São poucas cidades no Brasil que acabaram trilhando, apesar de criarem instrumentos ou de tentativas de colegas em implementar essas ações, elas não vingaram, né? Elas encontram aí barreiras políticas, estruturais, para que isso seja sempre menosprezado, ou seja secundarizado nesse sentido geral, né? E outras coisas que realmente o Roberto foi levantando e foi me mexendo aqui, cutucando o meu passado, e que eu gostaria de falar. Mas eu vou fazer agora a minha navegação, eu vou navegar livremente, então, por alguns casos, né?
a gente vai passar de Itu, vai a Manaus, vai a Vila Bela, vai para Canudos, né? Perguntei ontem a Miriam, eu falei, poxa vida, peraí, São Cristóvão está na minha cabeça pelo meu tema lá do passado, dos anos 80, que é Canudos. Porque uma das vertentes da expedição que destruiu Canudos saiu de Sergipe e seguiu pelo Vaza Barris até chegar em Belo Monte, né? E ela até me lembrou que parece que aí no Largo, no convento de São Francisco, ficou alojado aí os militares que seguiram para destruir Canudos em 1897. Isso certamente deixou um rastro arqueológico, eu não sei se histórico, mas com certeza a chegada de milhares de militares para se organizar para o confronto bélico lá no sertão da Bahia, deixou algum rastro aí pela cidade. E a gente vai navegar e vai estar também até Canudos para ver mecanismos de estudar, de pensar núcleos urbanos quaisquer, independente do seu tamanho, da sua dimensão atual, né? Então, vamos lá, você joga a apresentação, e eu vou me guiar, é uma pena não ter aqui, porque eu correria, mas vamos lá. Eu não estou vendo, você está instalando a apresentação? Isso, é a Lorena que está colocando para a gente. Ah, tá, ok. Lorena é nosso suporte. Eu conseguiria colocar ela aqui de casa? Ah, bom, tá aí, vamos lá. Vai ficar só chato para frente, mas não tem jeito agora. Bom, a gente vai pegar alguns exemplos do fazer arqueologia. Eu saio da borda da cidade para pegar um caminho, é um trabalho bastante antigo, mas que eu digo, é possível. Para dar exemplos, Alberto colocou aquela história, deixar exposto, nós temos um pequeno quadradinho que mostra o exposto. Eu também concordo que não necessariamente o resultado da arqueologia seja deixar uma escara aberta, muitas vezes não há como fazer isso se torna impeditivo. A gente vai ver um caso onde depois, se não há manutenção, aquele lugar, em vez de se ver valorizado, vai virar um buraco sujo, infestado né? Ainda mais no centro urbano, é rato, é barata, é lixo lançado, é área se transformada em área de banheiro público, né? Se não houver um cuidado, um zelo permanente, na verdade, parte de um patrimônio arqueológico evidenciado para ser lido, para ser olhado, apreciado pela cidade, usufruído pela cidade, pode virar um tiro pela culatra, né? Eu já vi acontecer, mas a gente vai ver casos possíveis. Um primeiro caso bacana, do qual eu tenho uma frustração de hoje. O segundo caso bacana, igualmente abandonada, né? E depois nós vamos para 3 experiências urbanas, tá? Vila Bela, volto a dizer que me conferiu a mais alta honraria da cultura brasileira, que é o Prêmio Rodrigo Melo Franco, pelo meu trabalho voluntário. Não foi, embora feito por uma empresa, foi um trabalho absolutamente voluntário. Contamos com verbas de fomento dos órgãos de pesquisa, de fomento à pesquisa no Mato Grosso, a FAPEMAT, que não entendia que a arqueologia era uma linha de pesquisa fomentável. Hoje é uma realidade, ela voltou depois do nosso trabalho, abriu-se mais uma frente de possibilidades para a arqueologia no Mato Grosso. Vamos a Canudos, onde eu comecei nos anos 80 como pesquisador da Universidade do Estado da Bahia, implantei um parque histórico, tive a felicidade de voltar, quando secou o açude de Cocorobó, de trabalhar no Arraial de Canudos, né? Depois vamos para o projeto ArqueoUrbs em Manaus, exatamente trazendo essas perguntas que aí eu levantei aí no começo, né? Fazer uma arqueologia para a cidade, pensar que cidade é um mecanismo que precisa até e pode ser discutido pela arqueologia, para além dos dezenas ou centenas de milhares de estudos sobre a cidade, para não dizer milhões, e de reflexões que a gente tem sobre a cidade no campo do urbanismo, no campo da geografia, no campo da sociologia, da antropologia, mas ainda acho que a arqueologia tem aí uma brecha para um reolhar sobre a cidade do século XXI. Tá bom? Então vamos lá. Tá? Eu vou falar muito, eu não vou ficar me detendo em imagens. Pode ir adiante.
Eu vou ficar levantando o dedo aqui, e acho que é mais fácil para a gente ficar no repeteco. Está aí a calçada do Lorena, é obviamente parte de, né, não estou dizendo que embaixo dela existia, mas a possibilidade, existia uma trilha indígena milenar, que é o ramal do Piabiru, com a consolidação da ocupação colonial no Planalto Paulista, a ligação entre o litoral e o Planalto vai se consolidando numa série de caminhos, até que essa calçada, essa estradinha no século XVIII, ela resolve o problema de conexão, ela é o impulsionamento da dinamização da economia em São Paulo. Tá? Isso estava perdido na mata, está dentro do Parque Estadual da Serra do Mar. Né? Vamos lá para a próxima? E que ainda tem essa coisa. Isso para mostrar imagens, né? Alegorias, são os viajantes, quando vêm aqui para o Brasil, retratam essa estrada, vários deles desenharam, ficaram estarrecidos com essa obra, é uma obra feita com a top da engenharia lusitana no Brasil, a Real Companhia dos Engenheiros de Lisboa. Então, eles vêm aqui para construir uma rodovia, não vou chamar de rodovia, porque era para 4 patas, né? Mas era uma via habilmente construída para driblar a água que corre na Serra do Mar, que era o grande problema de criar uma circulação. E, obviamente, a gente localizou pousos e outras estruturas que ainda estão lá para ser coisas. Mas esse é um projeto na era Collor, aliás, o único projeto de restauração que aconteceu num período catastrófico da nossa história. Então, me orgulho de, ao menos no momento, um dos nossos momentos sombrios, foi um trabalho desenvolvido por muita gente, era uma equipe gigantesca. Vocês terem uma noção, eu não podia deixar a terra a retirada, previdenciação e repaginação e restauração do leito na serra, que é muito estável. Isso foi transportado por gigas e caminhões para Botaforas distantes, então foi uma obra de um custo fenomenal, obviamente também marcado por todos os problemas do que tinham dinheiros de estatais, mas o fato é que eu quero dizer é que a gente conseguiu devolver, inserir numa unidade de conservação, um equipamento que é muito interessante, né? E muito útil, e foi um aprendizado fazer uma arqueologia just in time, com muitos especialistas em restauração, de forma interativa, de fato, com a visitação, eram escolas de arquitetura, eram caravanas de pessoas. Isso foi me dando, quer dizer assim, puxa vida, como é que eu posso pegar um sítio arqueológico e transformar ele num palco de discussão e de reflexão? Bacana, parte desse trecho ficou aberto à visitação, infelizmente hoje não está hábil. Foi montado um esquema bárbaro de visita, fazia parte de roteiros ecológicos, há uma área vibrante, que é nosso Parque da Serra do Mar, olhando para o litoral da Baixada Santista, né? Nós estamos entre Cubatão e o ABC Paulista, então uma área que acorre muita gente, mas infelizmente hoje a coisa precisaria ser retomada. Mas durante muitos anos a gente devolveu um equipamento de uso e para os mais diversos usos, inclusive uma experiência do que era caminhar numa via pavimentada do século XVIII, né? E, obviamente, a própria paisagem do Parque Estadual da Serra do Mar, olhando para a sucessão das obras de engenharia de transposição da Escarpa do Mar, que vem a Via Anchieta, Imigrantes, essa estrada foi cortada pelo Caminho do Mar, que é a primeira estrada para veículos de rodas no Brasil, e as curvas da Estrada de Santos não vão mais parar, cantada pelos Tremendões, pela Regina, exatamente criou um impacto, desculpe, Miriam, eu não entendi aqui, eu estou vendo a mensagem, mas eu não consegui pegar, não sei se é comigo, mas, de fato,
essa é uma experiência de pensar esses espaços de conexão também com o metrô. Caminhos, ferrovias, né, que conectam e permitem criar essa complexa estrutura que é o mecanismo urbano. Eu estou dizendo que esse é um trabalho, por exemplo, poxa vida, a arqueologia pode dialogar, isso eu estou lá nos anos 89, né? Eu posso dialogar melhor com a sociedade, eu posso mostrar meu trabalho, que não é só dentro do laboratório, e realmente foi uma felicidade poder trabalhar um sítio arqueológico que era para pisotear. Outros sítios arqueológicos não dá, mas essa foi uma experiência muito bacana, muito enriquecedora. Vamos tocar? Ela é mais uma perfumaria, né? Aí imagens para vocês verem a situação do trecho que foi trabalhado, anos depois fazendo o plano de manejo da Serra do Mar, isso é importante. A historiografia sempre tratou isso como obstáculo. Essa parede tem 700 metros de altura, né? Esse trecho tem 350 metros, são mais de 100 andares, um edifício de mais de 100, 150 andares, e sempre visto na historiografia tradicional como um obstáculo, né? Para o colonizador adentrar o território brasileiro, sem dúvida. Era uma área de intenso tráfico entre populações indígenas do litoral e o Planalto, e nós encontramos, muito próximo daqui, num outro contexto, um imenso rochedo com uma gravura rupestre, que é a primeira manifestação encontrada nesse espaço, né? Isso mostra que, quer dizer, o uso desses espaços de forma diferenciada, ou seja, a nossa leitura monotemática, economicista, ela precisa estar sempre, a gente precisa estar sempre atento com isso na interpretação do sítio arqueológico. E, recentemente, estudando um outro caminho, que foi fechado pelo Ministério Público, porque vocês acompanham na mídia, é frequente o estudo de casos de desaparecidos ou de morte na Serra do Mar, que é a trilha da Pedra Lisa. Nós encontramos uma barafusta de caminhos, que agora se começa em interação com o IPT, a gente pensar também a reabilitação da trilha para finalidade cultural e ecoturística e de turismo de aventura, né? Mas vamos lá, vamos tocar. Esse é só aí exemplos para mostrar. Obviamente, isso nos leva ao contato com os operários que trabalharam na abertura desse e de um outro caminho que corta esse, aos pousos de tropa que faziam e garantiam a circulação de mercadorias. Então, nas bordas desse caminho, a gente encontrou outros sítios que estão lá para vocês irem pesquisar aí um dia, né? Vamos lá. Bom, esses são exemplos do trabalho que envolveu detalhamento, muitas vezes mapeamento pedra a pedra, a gente ia ter os danos, a gente mapeou, e inclusive a necessidade da restauração. Então, isso, aprender a trabalhar com o outro time que se cuida que se volta à questão da conservação e uso, tá? De um bem estrutural como uma via histórica, né? Vamos lá. Pode ir adiante. Aí são exemplos, então, aquilo que eu falei, como colocar, né, foi criado um folder, um roteiro de visitação, toda a divulgação que acontece na mídia, que foi extremamente intensa na época, e isso cria aí um uso público para um bem que a gente trouxe de volta e que estava lá amanhecido e recoberto por toneladas e toneladas e metros cúbicos de sedimento rolado da própria Sky, né? Vamos lá. Próximo. Bom, esse é um exemplo, a gente está voltando, e muito interessante, eu pus só para deixar um lembrete, porque é uma conversa com vocês aí de São Cristóvão. Eu fui pesquisar, dar uma olhadinha para voltar um pouquinho o que era a história de São Cristóvão, que eu conhecia muito e conheço muito en passant, muito de breves consultas, de algumas leituras, mas nós temos ali o Largo com o convento de São Francisco e um cruzeiro, e nós vamos escavar agora, em janeiro, um cruzeiro muito similar ao cruzeiro de pedra que vocês têm aí. No caso aqui de São Paulo, esse cruzeiro se descobriu há muito pouco tempo atrás, foi
é uma obra executada por um arquiteto chamado Tebas, que é um escravo que comprou a sua alforria a partir de trabalhos. Ele se transformou num arquiteto importante, fez obras, inclusive, no Nordeste, e é muito similar, eu reparei, claro, não tem imagens de detalhe, depois nós vamos partilhar isso aí no momento, mas me chamou a atenção de uma similitude muito grande entre as obras. E fica aí uma pergunta, quem fez o cruzeiro de frente à Igreja de São Francisco que existe em São Cristóvão? E eu acho que é importante, porque é isso. No caso, se descobriu muito recentemente que é uma obra e um dos raros casos de artífice, de artista e de arquiteto afrodescendente, e que vem ganhando agora uma notoriedade muito grande, que estava esquecida da história, né? Mas vamos lá. Esse é um quintal, e óbvio, aquilo para mostrar também, ilustrar que o Alberto já mostrou. Opa, eu vou aqui apertando. Pode ir para o próximo, né? Pode ir para o próximo. Né? Aí é um quintal, é um simples quintal. Aí ia se criar um museu da energia, essa é uma Fundação Patrimônio Histórico de Energia. Nós estamos aí no centro histórico da fundação dessa cidade de Itu, que é uma cidade quase tão antiga quanto São Paulo, na calha do Rio Tietê. Depois da fundação de São Paulo, começa a ocupação do território do interior paulista e é fundada uma vila, não é nesse lugar onde está a cidade hoje, mas muito próxima, e a gente tem aí a ocupação e o estudo de um quintal. Eles vão montar um museu e vão colocar todos aqueles equipamentos para lidar com a criança, lidar com a energia. Foi montado um museu fantástico, mas se perguntou ao museólogo: poxa, mas nós não temos nada para contar da história da casa. E eu, numa reunião, como tinha feito o trabalho para ele da calçada, Lorena, falei: olha, é só a gente ir no quintal, que a gente vai ter. E este caso deu a origem a uma das exposições mais belas de interação com o público que eu já vi na minha trajetória. Infelizmente, ela não existe mais, mas aqueles cacos de lixo do lixo doméstico da casa se transformaram em verdadeiras joias raras trabalhadas pela museologia e que criaram, dentro de uma animação, da tecnologia disponível à época, uma leitura da cidade a partir de um quintal. Então, quer dizer, é aquela história de pequenos espaços trabalhados, mas que podem refletir toda a história de um mecanismo urbano. E como era, próximo. Eu estou aqui teimando em apertar meu botão. Então, isso para ver um pouco, obviamente a gente vai encontrando, vai recuando no tempo. Essa foi uma loja que começou a vender os primeiros fogões a gás aí no final do século XIX. Depois ela é um chalé, é um sobrado colonial conhecido e restaurado. Antes desse sobrado colonial existia uma casa térrea mais antiga, do século XVIII para o XVII, e obviamente lá no fundão a gente acha a cerâmica tupi-guarani, né? A cerâmica indígena. E isso é um pouco dessas marcas que vocês estão vendo, havia esse chafariz ou um tanque para guardar peixes de alimentação, os ornatos de desenho do quintal, que é muito diferente do quintal que lá estava. Então, a gente foi reconstruindo a casa e os seus quintais ao longo do tempo. Próximo. E esse deu um caso que a gente mencionou, inclusive com um trabalho arquitetônico. Então, todas essas evidências ficaram viáveis a partir de uma estrutura evidente. Então, o quintal, além da exposição, que dialogava maravilhosamente com os artefatos, o espaço se viu preservado, mas, por abandono, essa proteção com vidro, que ela na época a gente via com olhos brilhantes de felicidade: olha o meu trabalho exposto. Mas se não houver uma ventilação correta, um cuidado permanente, hoje você tem lá mato invadido e um lugar de sujeira, um lugar desinteressante. Isso é quando houve inauguração e bombou em termos de visitação de escola, da própria cidade, de fora, da região, porque você permitia realmente sentar e conversar com a garotada, com o público interessado, vendo
essas estruturas aparentes, né? Isso é um exemplo bacana, mas que eu digo, de repente, está invalidado, a fundação não deu outro destino para o espaço, e a gente perdeu aí um gol que a gente conquistou aí no passado para a arqueologia. Próximo. Né? Isso para mostrar aí as estratigrafias de um quintal. Vamos lá, né? Não vou me deter muito, né? Porque são realmente pedaços de slides de relatórios. Para o próximo. E aqui, mais para didatizar, aqui a estratigrafia e a cronologia, né? Partindo lá do presente, a gente recuando, voltando às faianças do século XVIII, às faianças do século XVII, a louça mameluca de interação afro-indígena europeia com novas respostas, né? A louça paulista, e lá no top, obviamente, poucas evidências, uma louça bem tupisoide, ou se não, né, propriamente tupisoide. Foram feitas muitas datações desse perfil, mas houve aí um problema e a gente não tem aí uma certeza, né, desses espaços. Obviamente, a datação por camada foi feita a partir dos artefatos, mas para esse período mais recuado aí é uma perturbação. Né? Próximo.